Não é no teu tempo, é no tempo dele. Olha o que os que gostam de correr atrás das coisas terrenas, os que gostam de correr atrás disso. Olha só, 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Aí, como eu acumulo tesouro no céu? Louvando, buscando, lendo a palavra, jejuando, orando, escutando hinos. Aí você vai amontoando os teus tesouros lá no céu. É assim que você faz. Efésios 4:14 e 15. Efésios 4:14 e 15. Olha só, irmão. Efésios 4:14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4:14 e 15. Está vendo aí? Artimanha, astúcia dos homens para os seus interesses próprios. Está acontecendo aí hoje. Hã? Dizimista? Uhum. Vamos lendo. Jesus era carpinteiro. Tinha ferreiro, tinha pedreiro. Isso está em 2 Reis 22:6, se você quiser você ver. Tinha ferreiro, tinha pedreiro, tinha até latoeiro. Está escrito em 2 Timóteo 4:14. Tinha latoeiro. Tinha várias profissões naquela época. Eles não davam dízimo, irmão. Jesus nunca deu dízimo. E ele veio cumprir a lei, nunca deu dízimo. Por que ele nunca deu dízimo? Porque ele não era agricultor nem pecuarista, irmão. Ele pagou imposto, lembra? Mas dízimo? Entendeu? Quem dava era os agricultores e pecuaristas. Era alimento, irmão, para sustentar os levitas. Lembra de Jesus no gasofilácio? Era só oferta. Paulo foi o que mais abriu igreja. Só oferta, irmão. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7, está escrito lá, se você quiser você lê depois, 2 Coríntios 9, 6 e 7, que contribua com o seu coração, que está disposto no seu coração, não com torpeza, não com... Não. Temos que contribuir segundo o que está proposto no nosso coração. Não é R$1, R$2, não. Lembra a lei da semeadura que está ali, em 2 Coríntios? Quanto mais você semeia, mais você colhe. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. E lembra de uma coisa, Jesus, ele está olhando o gasofilácio. Lembra? Que Jesus estava ao lado do gasofilácio, olhando a oferta da mulher pobre? Então, como surgiu, irmão, como surgiu o dízimo? Tu sabe? O dízimo em 785 anos depois de Cristo, Carlos Magno era um rei dos francos, uma cidade da Itália. O rei Carlos Magno fez um decreto, uma lei civil, obrigando o povo a dar 10% da sua renda em dinheiro para sustentar a Igreja Católica. Isso está registrado no Dicionário Internacional de Teologia, página 595 a 601. Foi inventado o dízimo. Carlos Magno, rei dos francos. Vamos ver o dízimo de Abraão e Jacó? Que eles falam, Jacó e Abraão deu dízimo antes da lei. Vamos ver? No dicionário hebraico, a palavra dízimo significa 10ª parte de algo, paga voluntariamente através de taxa, imposto. Muitos reis da antiguidade exigiam o dízimo, exigia dízimo do povo
Na história podemos ver muito disso. Na Bíblia tem uma passagem registrada em 1 Samuel 8,15. Você pode ver. Na história era comum alguém pagar para poder passar nas terras de alguém. Isso chamava-se de taxa, dízima, uma parte, imposto, presente. Era comum quando um rei visitava o outro, levava parte dos seus bens e dava de presente, e ambos se presenteavam. Na Bíblia, a rainha de Sabá fez isso, em 1 Reis 10:10. Também, irmãos, mandava um presente antes de chegar para dizer: estou indo em paz, ou estou passando em paz. Assim também Abraão, quando foi buscar Ló, que tinha sido levado cativo com todos os bens de Sodoma e Gomorra, ao voltar encontrou o rei de Salém e sacerdote, e o rei de Sodoma no vale de Savé. E o rei de Salém, sacerdote, trouxe presente a Abraão. O rei trouxe presente a Abraão. E Abraão também deu presente, ou dízimo. E deu do despojo de guerra. Ele não deu aquilo que era dele, ele deu do despojo de guerra. Está em Hebreus 7,4. Ou seja, deu parte daquilo que era do rei de Sodoma. Ou você acha que Abraão foi para a guerra levando algum bem, irmão? Olha só, analisa um pouquinho. Abraão foi para a guerra buscar resgatar o sobrinho dele, foi levar os bens dele? Não, negativo. Aí ele deu daquilo que ele trouxe, do despojo que era dos outros, não deu o que era dele. Assim também Jacó prometeu dar o dízimo após o sonho que ele teve. E Jacó pagou o dízimo. Ele disse: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Gênesis 28:21. E voltou, e o irmão o recebeu em paz, e ele pagou o dízimo. Gênesis 33:10. Disse: aceita meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Porque o irmão dele não queria receber a presente dele. Mas quando ele falou isso aqui, o irmão dele recebeu. Então quer dizer, ele pagou o dízimo, a promessa. Porque o irmão dele recebeu ele, né, de volta. O irmão dele recebeu ele não com rancor, com ódio, não. Recebeu com amor. O irmão Jacó recebeu ele com amor. Então ele pagou o dízimo, ele aceitou. Então a promessa foi cumprida. Irmão, devemos ver o seguinte: o que diz Colossenses 2:17, Hebreus 10:1, são sombra das coisas futuras. Servem de exemplos e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5. A sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. Tá vendo? Então tem coisas, passagens na Bíblia que são para nós, irmãos, elas são proféticas. Isso que nós temos que analisar. A passagem de Abraão e Jacó são proféticas. Quem trouxe presente a Abraão foi o sacerdote do Rei Altíssimo. O que ele trouxe? Pão e vinho. O que representa o pão e vinho na Santa Ceia? O corpo e o sangue de Jesus. Se Abraão pagou dízimo pela tribo de Levi, que mais na frente era que ia receber, como diz Hebreus 7:5, que nem tinha nascido, nem ia receber, mais na frente, o Senhor Jesus, representado pelo pão e vinho, também era o que viria cancelar esta cobrança na cruz do Calvário. Colossenses 2:14 e Efésios 2:15 está escrito. Jacó também é profético. Quando ele viu a escada no sonho, o significado da escada está em João 1:51. Jesus diz que ele é a escada. Ou seja, se Jesus é a escada, quem estava? Olha só, irmão. Quem estava no topo da escada? Deus. Jesus também é a pedra angular que foi levantada como coluna da igreja. Efésios 2:20. O esteio principal, o cabeça, Colossenses 1:18. Até Jesus, irmão, pagou imposto quando entrou em Cafarnaum com Pedro, porque era assim naquela época. Se não fosse daquele lugar, ou se quisesse passar, tinha que pagar. Era dízima, tinha que dar um presente, dízima, taxa, imposto. Você até pode ser dizimista, irmão. Você até pode ser dizimista, desde que se preguem esta verdade para o povo. Esta verdade para o povo.
Aí você fala com Deus que vai dar 10% de tudo aquilo que Ele te der, como fez Jacó. É você e Deus, não com ameaça, que é ladrão anda no céu, ou o devorador vai te pegar. Não. Isso aí é ameaça, irmão. Acabou isso aí. Para nós isso aí não voga. Você acha que um Deus misericordioso, amoroso, tardio em irar-se, dono do ouro e da prata, sendo Ele dono da igreja, vai ameaçar alguém por causa de dinheiro? Cadê o livre-arbítrio? Irmão, foi esse mistério que Paulo recebeu, quando ficou 3 dias cego, sem comer. Ele não abriu o jejum, não, ele ficou sem comer porque ele estava sendo mostrado esse mistério para ele. Queria ser dado a ele esse ministério. Esse mistério foi para ele dado, o ministério para ganhar nós, gentios, para Jesus. Irmão, ele saiu dali, isso está escrito em Colossenses, você lê lá. Paulo fala sobre isso, que ele recebeu isso de Deus. Colossenses 1, 26, 27 e 28. Colossenses 1, 26, 27 e 28. Ele saiu dali e foi pregar o evangelho. Ele saiu dali e já foi pregar o evangelho, porque essa revelação foi dada. Ele era doutor da lei, irmão. Ele era doutor da lei de Moisés. Tu imagina a cabeça de Paulo. Ele era doutor da lei. E foi lhe mostrado isso aqui, foi revelado a ele durante esses 3 dias que ele ficou cego lá na rua direita, lembra? Depois de 3 anos ele pregando o evangelho, é que ele foi para Jerusalém e conheceu um só dos apóstolos. Isso está em Gálatas 1, 18 e 19. Só um dos apóstolos. Depois ele foi pregar de novo, saiu dali, depois de 14 anos, através de uma revelação foi dada que ele tinha que voltar lá. Aí se encontrou com todos os apóstolos. Aí onde teve aquela discussão, ele está em Gálatas 2, 1 e 2. Teve aquela discussão lá. Se fosse nós, irmão, já queríamos conhecer quem andou com Jesus, aprender alguma coisa, na verdade? Se fosse nós, na verdade? Agora aceitei Jesus, eu quero conhecer os discípulos que andaram com Jesus, eu quero saber alguma coisa. Não. Para ele não precisou, ele foi revelado para ele, tudo isso foi revelado a ele. Mas Paulo recebeu esse mistério direto do Senhor Jesus. Imagina a cabeça de Paulo, que era um doutor da lei de Moisés. Só que essa verdade, irmão, nenhuma igreja vai mostrar ao povo. Nenhuma igreja vai mostrar ao povo. Que dízimo, que a lei foi cancelada, que dízimo não existe. Porque estão apegados ao dinheiro, ao manjar desse mundo. Eles estão apegados a isso, irmão. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Essas heresias todas que você vê aí. A carnalidade, irmão. Pecado em cima do altar. Você imagina Jesus olhando para isso. A igreja que ele consolidou lá atrás. A igreja, cadê o amor? A palavra diz que o amor ia se esfriar de quase todo mundo. Quase todos. Irmão, se você pregar isso aqui dentro da igreja, eles não deixam pregar. Eles não deixam pregar. Eu queria que tivesse algum empresário até que para publicar isso aqui em livrinhos, livretos, na gráfica, né? Se tivesse algum empresário que visse esse vídeo, tivesse interesse na obra do Senhor, assim, olha, eu não sei isso aí, mas eu posso ajudar. Vamos fazer, sei lá, 5 mil, 10 mil livretes e vamos distribuir ao povo a verdade. Olha só, irmão. Olha aí. Que Deus nos guarde e nos proteja desses lobos devoradores, irmãos, que estão por aí, enganando o povo. Usando a palavra para enganar o povo, irmão. Usando a palavra para enganar o povo. Isso é mais triste. Imagina Jesus vendo isso.